Mecanismos da mediunidade, capítulo 9. Cérebro e energia. Geradores e motores. Na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores e motores capazes de criar força eletromotriz e fornecer corrente no que respeita aos geradores, ou de ceder potência determinada no que tange aos motores. Nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, encontramos os enrolamentos em tambor que podem ser imbricados ou ondulados com particularidades técnicas variadas. Anotando a multiplicidade dos aparelhos dessa espécie, lembremo-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre autoexcitados. E, para consolidar imagens comparativas preciosas no assunto, permitimos-nos repetir as figurações já feitas em capítulos anteriores em torno da atenção e da desatenção para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação da energia mental e expansão respectiva. Gerador shunt. Observemos um gerador shunt em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Imaginando-se-lhe o interruptor aberto, quando o induzido começa a girar, repararemos que aí se plasma pequena força eletromotriz em vista da formação de magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante no campo. Se fechamos, contudo, o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo que, por sua vez, determina a formação de uma força magnetomotriz de sentido idêntico àquele em que se expressa o magnetismo residual, dilatando o fluxo até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor de conformidade com a resistência integral do campo. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação, porquanto, acima dessa zona, a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Frustração da corrente elétrica. Sempre que a corrente de um gerador não se altere, a frustração é devida a causas diversas, das quais salientamos as mais importantes. 1. Ausência de magnetismo residual em se tratando de aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo. 2. Ligações invertidas no circuito do campo, de vez que, se precisamos do magnetismo de resíduo para que se produza ação adicional no circuito magnético, é indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura, de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adicione ao campo residual. E 3. Resistência excessiva do circuito do campo, que poderá advir de ligações inconvenientes ou de influência perniciosa dos detritos acumulados na máquina. Gerador do cérebro. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação de energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra, erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação. O cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio, na construção do transistor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, podem oferecer imperfeita expressão. É aí, nesse microcosmo prodigioso, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação
e reação permanentes, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge valor máximo segundo a resistência integral do campo, diminuindo de intensidade na curva de saturação. Nas reentrâncias de semelhante cabine, de cuja intimidade a criatura expede as ordens e decisões com que traça o próprio destino, temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise, da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Nessas províncias fulcros da individualidade circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que depreendemos sem dificuldade a existência do eletromagnetismo tanto nos sistemas interatômicos da matéria física como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Corrente do pensamento. Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim à conta de corrente viva e exteriorizante com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. A afeição do gerador Shunt, se a mente jaz desatenciosa, como que mantendo o cérebro em circuito aberto, forma-se no mundo intracraniano reduzida força mento-criativa que não determina qualquer corrente circulante no campo individual, mas se a mente está concentrada, fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações, a força mentocriativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade que, a seu turno, provoca a formação de energia mental de sentido análogo àquele em que se exprime o magnetismo de resíduo, dilatando o fluxo até que a força aludida atinja o seu valor máximo, de acordo com a resistência do campo a que nos referimos. Surpreendemos nessa fase o mesmo fenômeno de elevação da voltagem no gerador elétrico, porquanto, no cosmo fisiopsicossomático, a corrente mentocriativa se alteia até o ponto de saturação, do qual se alonga com menor expressão de potencial no rumo dos objetivos a que se afeiçoe, conforme a linha do desejo. Negação da corrente mental. Sempre que a corrente mental ou mentocriativa não possa expandir-se, tal negação se filia a causas diversas, das quais, como acontece na máquina Shunt, assinalamos as mais expressivas. 1. A ausência de magnetismo residual, em se tratando de cérebros primitivos, isto é, de criaturas nos primeiros estágios do pensamento contínuo no reino hominal, ou de pessoas por largo tempo entregues à profunda e reiterada ociosidade espiritual. 2. Circuitos mentais invertidos, em razão de monoideísmo vicioso, na maioria das vezes agravado por influências obsessivas. 3. Deficiência da aparelhagem orgânica, por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias, oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo. Capítulo 10. Fluxo mental. Partícula elétrica. Por anotações ligeiras em torno da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico, relacionadas com o número atômico dos elementos. Em conjugando os processos termoelétricos e o campo magnético, a ciência pode medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, demonstrando que a energia se difunde através de movimento simultâneo em partículas infraatômicas e pulsações eletromagnéticas correspondentes. Informamo-nos ainda de que a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química. Deve-se o aparecimento do calor às constantes colisões dos elétrons livres, espontaneamente impelidos a se moverem ao longo do condutor, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à velocidade própria, no que tange à translação sobre si mesmos,
o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando aquecimento. A constituição de um campo magnético ao redor do condutor é induzida pelo movimento das correntes corpusculares a criarem forças ondulatórias de imanização. A produção de luz decorre da corrente elétrica do condutor e a ação química resulta de circulação da corrente elétrica através de determinadas soluções. Partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons arremessados em todas as direções são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso segundo a frequência da onda em que se expressam. Corrente mental subhumana. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar nos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são, desse modo, empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade química nos processos vitais dos circuitos orgânicos, de maneira a sedimentarem pouco a pouco os alicerces da inteligência, salientando-se que nos animais superiores os impulsos mentais a que aludimos já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos, quais o oftálmico, o estrelado, o cervical superior, o mesentérico inferior, os lombares, na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes nos núcleos motores dos nervos óculo-motor comum e motores espinhais. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletródios intracelulares, inibindo, controlando, libertando ou distribuindo a força nervosa ou potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares, surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos mantenedores do equilíbrio orgânico, através da ação conduzida dos vários mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Corrente mental humana. No ser humano, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, gabinete da alma, erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime tão só à maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos, com base na nutrição e reprodução. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Nasce das profundezas da mente em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura, pensando, cria sobre a criação ou pensamento concreto do Criador. E, após nascida, ei-la a corrente mental que se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas através da inervação visceral e da inervação somática, a se constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros e vias de coordenação superiores. E assim percorre o arco reflexo visceral vibrando. 1. Nas fibras aferentes, cuja tessitura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais
e dos nervos cranianos correspondentes. 2. Nas fibras conectoras mielínicas, que se originam na coluna intermédio-lateral. E 3. Nas fibras motoras originadas nos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares. Acima do nível espinhal, vibra ainda 1. Na integração ponto-bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sejam os da pressão arterial. 2. No conjunto talâmico e hipotalâmico, em que se mecanizam os reflexos do espírito. E 3. Na composição cortical. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Campo da aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos no mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos. E, desse modo, estende a própria influência que a afeição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas irradiando-se no universo infinito.